Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, motivo de alegria estar com esta responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe de forma grandiosa nosso presidente, pastor Benedito Domingos. Que Deus abençoe também nosso pastor Reginaldo Silva, que me concede esta oportunidade de mais uma vez ministrar a palavra do Senhor. Quantos estão felizes? Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 21. É o versículo de número 31, somente a pergunta do versículo, amém? Somente a parte A. Mateus, capítulo de número 21, verso 31, somente a parte A. Quem encontrou, diga glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: qual dos dois fez a vontade do Pai? Repete comigo: qual dos dois fez a vontade do Pai? Amém? Feche a sua Bíblia, pegue na mão do irmão que está ao teu lado agora, meu irmão, pegue na mão dele. Quem veio buscar poder de Deus aqui nesta noite? Quem veio? Quem veio adorar a Deus aqui nesta noite? Tem alguém que está desejoso a receber a presença do Espírito Santo aí, irmãos? Tem? Então levante a mão e dá um glória para Jesus Cristo. Isso, seu glória muda o ambiente fica melhor, amém? Pegue na mão do irmão que está ao teu lado e você vai orar comigo para Jesus te tocar hoje, para Jesus te encher hoje, para Jesus renovar a sua vida espiritual, para Jesus renovar os dons que há em ti. Eu não vou ser enfadonho na ministração da palavra, mas eu queria que os irmãos orassem agora, amém? Todo mundo na mesma fé, no mesmo espírito, oremos ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, na Tua presença nós estamos, Senhor, ó Pai, porque cremos que o Senhor é o Deus que salva, que cura e que liberta. Esta pessoa que adentrou neste santuário, Senhor, talvez com o coração amargurado, talvez com a sua alma ferida, necessitando assim de uma resposta do céu. Esta pessoa que precisa de uma libertação de vícios, uma libertação de uma enfermidade, esta pessoa que quer ouvir uma orientação do Senhor. Senhor, eu creio que tem pessoas aqui nesta noite que são pessoas pentecostais, que são pessoas que amam o Teu Espírito Santo, que são pessoas, meu Pai, que receberam, meu Pai, o batismo como Espírito Santo. Então toda frieza espiritual, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, todo principado e potestade, que se levanta agora com o seu poder, para tentar bloquear aquilo que Deus quer derramar sobre a Assembleia de Deus de Taguatinga, caia por terra agora, que haja liberdade do Espírito aqui, que haja liberdade do Espírito Santo, que haja concordância no meio da congregação, que toda oração contrária, que toda palavra contrária, que ela seja agora enfraquecida, em nome de Jesus Cristo. E enquanto você levanta a mão do teu irmão e manda a glória para cima, Jesus visita a tua casa agora, Jesus visita a tua família agora. Então faça isso, levante a mão do teu irmão e dá glória para Jesus Cristo. Toma o teu assento, irmãos, dizendo que Jesus é grande e maravilhoso. Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, estamos diante de um texto bíblico, aqui no capítulo 21, que escreveu Mateus. E no versículo de número 31, uma pergunta impetrada no texto, dizendo: qual dos dois fez a vontade do Pai? É bem verdade que eu ainda estava em oração a Deus, pedindo que o Senhor assim falasse de forma simples, objetiva, aos nossos corações nesta noite.
e o Espírito Santo testificou algo no meu coração acerca da vontade de Deus. É bem verdade que quando falamos teologicamente sobre a vontade de Deus, entendemos que existe 3 tipos de vontade de Deus. A primeira vontade de Deus é a vontade soberana de Deus. A segunda vontade de Deus é a vontade perfeita de Deus. A terceira vontade de Deus é a vontade permissiva de Deus. Então, eu quero destacar aqui a perfeita vontade de Deus. E dentro desta perfeita vontade de Deus, iremos falar de 3 perfeitas vontades de Deus aqui nesta noite, porque também não vai ter tempo de falar sobre tudo. Então, estamos aqui diante de um texto que Jesus, tendo ido ao templo, assim ensinava no templo. Ele estava ensinando. Este templo era conhecido como o templo de Herodes, que Zorobabel havia construído. Embora Herodes havia ampliado o templo, ele ficou sendo conhecido como templo de Herodes. Jesus ficava nos pátios a ensinar. A história vai contar que o templo tinha 3 pátios especiais. Esses pátios eram o pátio do sacerdote, o pátio dos homens judeus, o pátio das mulheres, e havia alguns pátios comuns, como o pátio dos gentios. Esses pátios eram mais populares. As pessoas transitavam nesses pátios, sendo os pátios dos gentios. É ali que Jesus ficava com seus discípulos, ensinando, porque Jesus não vai fazer acepção de pessoas. Então ele ensinava ali. Após ser interrogado pelos principais sacerdotes e pelos anciões do povo, Jesus termina uma questão, que eu não vou entrar aqui para não tomar muito tempo. E após ele terminar esta questão, ele vai propor uma parábola. E esta parábola que eu quero destacar aqui para nós nesta noite. Jesus, ele vai começar com uma pergunta dizendo: qual é a vossa opinião? Ou em outras traduções, o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro filho, ele disse: filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. E ele respondeu: não irei. Mas mais tarde, passando o tempo, porém ele se arrependeu-se e foi. Então o pai dirigiu-se ao segundo filho e disse a mesma coisa. E o filho respondeu: eu vou, sim senhor. Mas ele não foi. Quando Jesus, ele expôs esta parábola, assim como eu acabei de expor para os irmãos, ele fez uma pergunta dentro do templo. Ele perguntou: qual dos 2 fez a vontade do Pai? É bem verdade que foi o primeiro, aquele que se arrependeu, aquele que foi fazer a vontade do seu pai. Porque aqui nesta parábola vai destacar 2 tipos de crente dentro da igreja. O primeiro tipo de crente é aquele que é convocado pelo Senhor, é chamado pelo Senhor. Ele possui uma promessa, ele possui um chamado, ele possui uma vocação. Mas quando ele vê o tamanho da responsabilidade e a dificuldade, ele vai ver que vai ter que suar, ele vai ver que vai ter que trabalhar, ele vai enxergar as dificuldades, e no primeiro momento ele vai negar isso. Ele vai falar: não irei, não vou fazer. Mas ele vai se arrepender. E a palavra arrepender-se aqui, dentro da sua etimologia, dentro desse texto, vai falar de uma preocupação. Aqui Jesus estava dizendo que o filho ficou preocupado, porque não obedeceu a ordem de seu pai. Então ele vai retornar, e mais tarde ele vai trabalhar na vinha de seu pai. Sendo assim, mais tarde a Bíblia vai falar aqui de um atraso. Ele atrasou, ele demorou, mas ele se arrependeu e foi trabalhar na vinha do seu pai. O seu segundo filho vai destacar
aqui a postura de falar, e a sua postura como diante do seu pai, dizendo: sim, pai, eu vou fazer a tua vontade, eu vou realizar o teu querer. Mas ele não foi, mas ele não fez, porque não adianta nada falar, porque não adianta ter uma postura de um filho obediente, de um filho que trabalha, de um filho que realiza, e não obedecer de fato à vontade do seu pai. Então eu quero trazer uma mensagem ao seu coração nesta noite, sobre as 3 perfeitas vontades de Deus. Sabe por quê? Quando eu não estava orando, o Espírito do Santo de Deus me deu assim uma revelação. Nos dias odiernos e nos dias que nós estamos vivenciando, Deus me dera uma visão, que existe legiões, irmãos, existe potestades, demônios que estão se levantando. É uma verdade, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas sim contra os principados e potestades. Existem demônios do mundo espiritual, e eu vou trazer algo sério ao teu coração aqui agora, que se levantaram contra a tua vida, que se levantaram contra a tua chamada, que se levantaram contra a tua caminhada cristã, para impedir que você venha realizar a vontade de Deus. Ora, tem pessoas que estão dentro da casa do Senhor, que conhecem aquilo que Deus tem com ele, que conhecem aquilo que Deus tem com ela, mas tem uma dificuldade muito grande de entrar no centro da vontade de Deus, de fazer aquilo que Deus quer, de executar aquilo que Deus quer. Então a sua vida não vai ter progresso, então a sua vida não tem desenvolvimento. Sabe por quê? Porque o diabo está lutando para você não entrar na perfeita e nem andar na perfeita vontade de Deus. Há uma guerra, há uma batalha. O diabo não quer que você desça, o diabo não quer que você ora, o diabo não quer que você entre no perfeito plano de Deus, porque se você entrar, a promessa vai se cumprir, as portas vão se abrir, a felicidade vai chegar. Sabe o que foi que Deus testificou no meu coração? É tempo de você viver as promessas, é tempo de você viver aquilo que Deus tem na sua vida. Então eu já vou profetizar. Eu repreendo todo atraso espiritual, eu repreendo todo atraso na sua vida agora, porque Deus está dizendo: eu vou te colocar no centro da minha vontade. Você vai andar no centro da minha vontade, você vai viver a perfeita vontade de Deus. E só quem quer isso para você, levante a mão e dá um glória bem bonito para Jesus Cristo. A vontade do Pai, vontade de Deus, perfeita vontade de Deus, é o que eu quero destacar aqui nesta noite. Quando nós falamos da perfeita vontade de Deus, nós estamos falando de 3 tipos de perfeita vontade de Deus. A primeira perfeita vontade de Deus é a salvação universal. Sim, esta é a primeira perfeita vontade de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus não retarda as suas promessas, ainda que alguém tenha por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguém se perca, mas que ele chegue ao arrependimento. Não, Deus não quer que ninguém se perca, Deus não quer que ninguém pereça, mas Deus quer que este mesmo chegue ao arrependimento. Aqui vai falar da perfeita vontade de Deus para uma salvação universal. Quando eu vejo isso, eu vejo o desejo de Deus, a vontade de Deus, que todos venham se arrepender, que todos venham aceitá-lo como Salvador, que todos venham se prostrar diante da sua presença. Então eu entendo que a primeira perfeita vontade de Deus é que o Senhor deseja salvar a tua casa, salvar a tua família. Jesus quer salvar aquele parente mais distante, Jesus quer salvar aquele parente mais problemático, Jesus quer salvar aquela pessoa que está vivendo assim em abundância no pecado. Esta é a primeira perfeita vontade de Deus. Ora, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas estavam orando por volta de meia-noite na prisão. Eles estavam presos, estavam amarrados, mas quando eles cantavam e oravam perto da meia-noite, a Bíblia vai dizer que veio um terremoto, e quando o terremoto chegou, abriu todas as portas da prisão. O chefe da prisão, quando viu aquilo, ele se indagou dizendo: agora uma grande vergonha vai me atingir, assim afirma a história. Então ele vai puxar uma espada
espada e vai tentar tirar sua própria vida. Mas quando ele ia tirar sua própria vida, Paulo dá um grito dizendo: estamos todos aqui, não faça isso. Então ele acendeu a luz, clareou o ambiente e chegou perto de Paulo e Silas e falou assim: o que é que eu devo fazer para me ser salvo? Aí Paulo declara dizendo: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Aqui vai falar da primeira perfeita vontade de Deus. Eita, Jesus quer salvar toda a sua família, Jesus quer salvar toda a sua casa, Jesus quer salvar todos. E eu já vou profetizar que eu sou profeta de Deus, Deus me chamou para isso. Eu profetizo que ainda este ano haverá salvação dentro da tua casa, haverá salvação no meio da tua família. Eu profetizo que a luz de Cristo vai brilhar lá dentro. Eu profetizo que o vício vai cair por terra, que as barreiras vai cair por terra. Eu profetizo que o mal hoje vai cair por terra. Sabe por quê? Porque a igreja tem autoridade. Jesus, ele vai perguntar para os seus discípulos assim: o que andam dizendo por aí quem eu sou? Aí os discípulos falaram para Cristo: mestre, estão dizendo que tu é um dos profetas, estão dizendo que tu é Jeremias, estão dizendo que tu é Elias. Aí Jesus falou: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí se levantou um homem por nome de Simão Barjonas e falou: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus respondeu: disseste bem, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, oh glória. A igreja tem autoridade. Eu profetizo que Deus vai usar a sua vida, que Deus vai usar as suas mãos, que Deus vai usar a sua boca para a salvação da tua casa, para a salvação da tua família, em nome de Jesus Cristo. Quem quer ser usado por Deus, levante a mão rapidamente, levante a mão para cima. Vamos lá, que eu já estou quase encerrando. Levante a mão para cima. Quem acredita que nesse último tempo, nessa última hora, Jesus vai usar a sua vida, abre a boca e glorifica o nome dele aí. Esta é a primeira perfeita vontade de Deus. Mas vamos lá que vai ficar melhor aqui nesta noite. A segunda perfeita vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida neste tempo é a nossa santificação. Eu vou falar mais uma vez, porque é difícil pregar isso, irmão. Pregar sobre santidade, pregar uma mensagem emotiva, triunfalista é mais fácil, mas uma mensagem sobre santidade é um pouquinho mais difícil. Mas eu vou entregar tudo que Deus me deu aqui para a tua vida nesta noite. A segunda perfeita vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida, é a nossa santificação. Aleluia. Eu vou falar de novo. A segunda perfeita vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é a nossa santificação. Aleluia. Alamacanta, elebidiocandalábria. A Bíblia diz assim: e esta é a vontade do Pai. Em outras traduções, e esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vós abstenhai-vos da prostituição. Aqui vai falar da segunda perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação. Quando eu falo de santificação aqui, eu vou falar dos 3 tipos de santificação, ou da tríplice santificação dentro da constituição. O que é isso? É a santificação da alma, é a santificação do corpo, é a santificação do espírito. Deus quer que você seja santo. Seja santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Nesta noite eu vou profetizar: toda amarra do pecado, toda amarra de toda sujeira deste mundo está caindo por terra nesta noite, não vai prevalecer. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Aí o escritor vai dizer: ora, o mundo passa e as suas concupiscências preparam glória, mas aqueles que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia, oh glória. Quem quer fazer a vontade de Deus, levanta a mão rapidamente, irmão. Já estou encerrando. Levanta a mão para cima, levanta a mão e dá glória para
para Jesus Cristo aí agora. Vai, Alamadiocanta, Etsai. Jesus vai te colocar no centro da posição que Ele deseja para a sua vida, porque Ele te santifica nesta noite, Ele perdoa os teus pecados nesta noite, Ele te lava nesta noite. Quem quer ser lavado pelo sangue de Jesus Cristo nesta noite, receba dando glória para Jesus Cristo. Canto come candarabraha. Quem pode abrir a boca para glorificar o nome dele aí? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Jesus está te santificando, irmão. Jesus está te lavando, irmão. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Recebe essa santidade aí, recebe. Recebe esta graça de Deus, recebe. Recebe esta força de Deus, recebe. Recebe, abre a boca e receba a presença de Deus. Hamitaui, Hawachopri cantonarasai, Hebropranuki tal assando. Jesus vai te encher hoje aqui. Jesus vai te renovar hoje aqui, porque a terceira perfeita vontade de Deus para a sua vida é, Jesus declarou, a terceira perfeita vontade de Deus é que você não se desvie. Olhe bem aqui para mim, para você dar um glória bem bonito agora. A terceira perfeita vontade de Deus para a sua vida é que você não se perca, é que você não desvie do Evangelho. A Bíblia vai dizer em João capítulo 6 versículo 39, Jesus disse assim: e esta é a vontade do meu Pai que me enviou, é que nenhum daqueles que Ele me deu se perca, se desvie, mas que eu o ressuscite no último dia. Aleluia, oh glória a Deus. Cami pra Narasai. Não é a vontade de Deus de você sair da igreja, não é a vontade de Deus de você viver as coisas do mundo, não é a vontade de Deus de você largar o departamento, não é a vontade de Deus que você se desvie, não é a vontade de Deus de você retroceder, não é a vontade de Deus de você olhar para trás, não é a vontade de Deus de você viver uma vida parada, não é a vontade de Deus de você viver uma vida inconstante. Mas o apóstolo Paulo vai escrever assim: amados irmãos, sejai-vos zelosos e sejai-vos fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não vou permitir. O Senhor está dizendo isso no meu coração, eu vou entregar. Deus está dizendo: eu não vou permitir o diabo te tirar do caminho, te tirar do foco. O Senhor não vai permitir. Sabe por quê? Porque envergonhado e confundido ficarão os teus inimigos. Aleluia, oh glória, oh glória. Quem está firme na rocha, quem está firme aí, levanta a mão rapidamente, já estou encerrando. Quem está firme na rocha, Arabacanta, você não vai parar, você não vai desistir, você não vai olhar para trás. Quem precisa de renovo, quem precisa de força, quem precisa de ânimo, levanta a mão para receber esta graça aí agora. Recebe força, recebe renovo, recebe a graça. Abre a boca e glorifica. Me prosanda candarábia. Não é o teu último culto, não é a tua última adoração. Jesus está dizendo: come e bebe, porque muito longa é a tua caminhada. Lembra de Eliseu? A Bíblia vai dizer que este mesmo homem, ele vai estar em uma situação precária, em uma situação difícil. Sabe por quê? Os filhos dos profetas pegaram uma ferramenta emprestada para uma construção, mas a Bíblia vai dizer que o cabo, ou melhor, a parte de ferro do machado caiu na água e afogou-se. Mas Eliseu, usado pelo Senhor, ele vai pegar um ramo, vai jogar no rio, o ramo vai indicar onde o machado estava, e de repente o machado começou a flutuar. Sabe o que eu estou profetizando aqui? A tua história não está acabada, não haverá vergonha na tua casa, não haverá vergonha no teu ministério. Quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus. Jesus vai dizer assim: não foi vós que me escolheste, mas foi eu que vos escolhi e vos designei para que varde e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Quem está preparado para fazer a vontade, andar na vontade, viver a vontade, levanta a mão e dá glória para Ele.